Sabe quando a gente começa a se relacionar com alguém e de repente a gente está falando igual aquela pessoa, usando o mesmo vocabulário, gesticulando, ouvindo as mesmas canções, etc. Com Deus acontece parecido. Quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a enxergar como Deus, apreciar coisas que Deus aprecia. E a gente começa a entender também que relacionamento com Deus se trata de desenvolver virtudes. Isso que é precioso são características de Deus, são todas essas virtudes que a gente aprende com Ele. Esse é o sexto vídeo que eu estou gravando sobre relacionamento com Deus. Nessa fase de relacionamento com Deus, que se chama mistério, é desenvolvida duas grandes virtudes, que é a fé e a esperança. No vídeo anterior eu falei sobre a esperança e sobre uma coisa muito importante que toda pessoa deve ter essa experiência de orar a Deus e perguntar a Deus verdades sobre ela, sobre quem ela é, sobre quem ela realmente é de verdade. E gravar esse vídeo de hoje foi uma das coisas muito difíceis para mim. Eu quero dizer assim, diz o Senhor. É o Senhor que está falando hoje, não é mais a Helenice. E o Senhor está falando para seus guerreiros da fé, porque essa fase é uma fase que somente os guerreiros conseguem passar, porque é uma fase muito difícil na vida de toda pessoa que busca se relacionar com Deus. Então, pessoal, eu vou ler aqui com vocês um versículo que está no Salmo 91. Diz assim, ó: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? O que é a peste perniciosa? Quando a gente começa a ler a Bíblia, a estudar sobre Deus, se uma pessoa que não tem o costume de fazer essa leitura, nunca leu, nunca se interessou a ler, acha até estranho muitas palavras, né? Laço do passarinheiro, não entende. E se não tiver alguém para instruir, para ensinar, é um pouco complicado a pessoa entender. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse versículo, porque a gente medita muito na vida do salmista, né, para entender esse relacionamento com Deus. E o salmista, ele tinha muitos inimigos, né, e esses inimigos, eles muitas vezes atrapalhavam o próprio relacionamento do salmista com Deus. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre nossos inimigos. Nós temos dois tipos de inimigos. Nós temos aqueles inimigos, né, que são pessoas, e nós temos também um inimigo que a gente não enxerga. Porque, assim, o cenário que eu estou falando agora é um cenário de mistério, do invisível. Então, nesse cenário de mistério, você vai conhecer também o seu inimigo invisível. Ele nunca vai aparecer para você, você nunca vai perceber agir dele, assim como você percebe do seu inimigo que você está vendo. Então, quando a gente decide orar a Deus e pedir a Deus que Ele nos fale a verdade de quem nós somos, esse gesto é um gesto de humildade. E quando você começa a ter gestos de humildade, a desenvolver essa habilidade, essa virtude da humildade, o seu inimigo invisível se manifesta e começa a trabalhar contra o seu propósito. E qual é o propósito do seu inimigo invisível? É que você não chegue nem a fazer essa oração de humildade. O seu inimigo invisível é soberbo, é arrogante, é altivo. A forma de você combater é com humildade. Não existe outra maneira. Não tem como você ser altivo com seu inimigo altivo, porque você não vai fazer diferença nenhuma dele. Então, esse inimigo, ele trabalha por meio de palavras, de gestos, qualquer coisa que represente a soberba, a arrogância, a prepotência. Então, para que a sua oração chegue até Deus,
você precisa ser humilde. E quando você decide ser humilde, você vence o seu inimigo com a humildade, o seu inimigo usa quem está próximo a você o mesmo propósito, dos mesmos meios, com a arrogância, com a prepotência, com a soberba, que aquela pessoa que você está vendo lhe magoou e cause rancor. E essa mágoa e esse rancor que aquela pessoa causou em você vai impedir que a sua oração chegue até Deus, porque o Senhor nosso Deus não se agrada da mágoa. Então, o que é isso? E essa armadilha é o laço do passarinheiro. O que está escrito no Salmo 91 é um laço, né? Não tem uma canção que diz assim: armadilha preparada para você, é uma guerra espiritual que você não vê? Pois é. Então, pessoal, quando você decide ser humilde, você começa a enxergar como Deus. Você começa a ver uma pessoa humilde, não ela sendo inferior a você. Porque, às vezes, quando tem alguém humilde perto da gente, né? A gente pode pensar, muitas vezes, que a gente é superior àquela pessoa. Enfim, coisas carnais da vida, né? Que aquela pessoa é uma pessoa sem conteúdo, sem expectativa ou algo assim, é uma pessoa frágil, uma pessoa fraca. Mas quando a gente decide ser humilde e desenvolve essa virtude, a gente começa a enxergar que aquela pessoa ela é capaz de combater o inimigo invisível que muitas vezes nós não temos força para combater, né? Não é qualquer pessoa que consegue. Resumo da obra: para que você chegue no seu propósito, você precisa entender verdade sobre você. Propósito, você precisa entender que você tem inimigos, você tem um inimigo visível e um inimigo invisível. E qual é o propósito do seu inimigo? O propósito dele é que você não seja humilde, você não faça uma oração de humildade. E se você mesmo assim ser humilde, o seu inimigo, usando outras pessoas, né, inconscientemente, faz com que você se magoe, se fira, guarde rancor. E você fazendo isso, a sua oração não chega até o trono de Deus. A humildade é o meio entre você e Deus, e você precisa ser manso. A mansidão é a relação entre você e as pessoas que você está enxergando. Então você precisa ser manso e humilde de coração. Essa é a arma para combater seu inimigo, para poder você chegar no seu propósito. Essa é a mensagem que o Senhor, nosso Deus, tem para os seus guerreiros sobre o laço do passarinheiro. E a peste, o que é a peste perniciosa? É a mágoa, o início dos males, das doenças, né? Das doenças mentais e das doenças carnais, das doenças do nosso corpo, é a mágoa. Então, pessoal, essa é a peste que permanece, que ela está sempre ali. Ela passa ano entre ano, ela é a causa de muitos males. Essa é a mensagem para vocês hoje. Eu espero ter contribuído na vida de vocês. E é isso, muito obrigada. Oh, não temas tu, esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que tem viva luz aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá.
O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor,